Dê a cada dia, Senhor, virtude para que eles possam, Senhor, instruir essas crianças no caminho que devem andar. Muito obrigado, Senhor, fica conosco. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Pastor Felipe. Bom dia, amada igreja. Irmãos, repararam que nós estamos com um grupo de louvor hoje, tanto quanto diminuído. Nosso irmão Rodolfo e a Norminha, eles estão muito gripados, estão bastante gripados. Então, estejamos em oração por eles. A Beatriz, a nossa tecladista, não está também conosco, mas por uma excelente causa. Ela viajou e está no acampamento dos promotores de missões, junto com a irmã Irene. Então, nós estamos assim com -2 aqui, -3, porque a Letícia também ainda está em casa, supervisionando a recuperação da Helena. Então, a nossa tecladista não está, o guitarrista não está, a baixista não está, mas hoje nós agradecemos aqui ao Douglas, que saiu da bateria, veio para o piano e trouxe a aluna dele, a pupila dele, né? A Sofia, dando aula de bateria aqui hoje, né? Abençoando a gente. Então, graças a Deus por isso. Nosso grupo de louvor, esperamos em Deus que em breve estaremos todos reunidos. Mas deixa eu fazer um apontamento daqueles que eu acho que só eu percebo e eu preciso passar para os irmãos. Vocês observaram, talvez os irmãos não tenham observado a ordem de culto. A ordem de culto, ela tem uma ordem. Não é à toa que ela se chama ordem de culto. Ela tem um princípio, um meio, um fim, e ela aponta numa direção. Quem tem feito a ordem de culto ultimamente tem sido o nosso irmão seminarista Gilson. É isso, Gilson? Você que fez essa ordem de culto, mas você não escolheu as músicas. Quem foi que escolheu as músicas? Foi o Rodolfo ou foi o Douglas? Algumas o Douglas, o Rodolfo montou, mas depois o Douglas fez uma adaptação dentro daquilo que a Sofia ainda está podendo tocar, para facilitar. Mas, rapaz, é impressionante como Deus faz as coisas. Porque hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Qual é o assunto central de um culto de adoração numa igreja cristã? Cristo. E eu estava ali sentado observando a ordem de culto, como ela aponta 100% para Cristo. Cantamos a Ele a glória, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Cantamos outros 2 louvores também de adoração ao Senhor Jesus, inclusive um muito antigo aqui. Eu estava com uma saudade tremenda e nem lembrava qual foi, Miriam, esse último que teve. Não, foi das bênçãos não. O te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. E a primeira, qual foi? Primeira de todas, abrimos o culto cantando: nome que inspira o meu louvor é o nome de quem? Do Salvador. Vejam que a ordem de culto veio nos preparando para esse momento. Eu vou falar nesta manhã sobre Ele, sobre Jesus, o Senhor, o Salvador. Eu prometo que eu vou tentar não estragar, porque até aqui o Senhor já tem falado, já tem se manifestado. Que Deus tenha misericórdia de mim, que eu possa trazer uma palavra que seja verdadeiramente de honra ao nome dele. Miriam, por favor, Hebreus capítulo 1, na NVT. Eu vou usar a NVT porque esse texto de Hebreus, às vezes na tradução que nós temos, Almeida, ele fica talvez um pouco truncado na sua compreensão. Embora seja uma tradução excelente, muito boa, mas para dar maior fluidez, a NVT tem nos ajudado. E hoje só
Só quem está no Espírito vai dar glória, porque hoje nós vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2, amém? Amém. Vamos comigo então. Por muito tempo, Deus falou várias vezes, de diversas maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas. Aqui Ele vai fazer 7 afirmações sobre Jesus. Primeiro, herdeiro de todas as coisas. Segundo, e por meio de quem criou o universo. A deidade de Deus está aqui declarada. Terceiro, o Filho, nesta versão da NVT, vai dizer: irradia a glória de Deus. Assim como o sol não pode existir, o brilho do sol não pode existir sem o sol, assim o Filho irradia a glória de Deus. E essa é a terceira afirmação. A quarta afirmação, ele expressa de forma exata o que Deus é. Ele é a imagem do Deus invisível. E com sua palavra poderosa, quinta declaração que Hebreus já faz logo na abertura, sustenta todas as coisas. Cristo é o sustentador de todas as coisas. Depois de sexta afirmação, nos purificar dos nossos pecados, ou seja, Ele é o purificador dos pecados, o Salvador. A sétima e última e não menor afirmação: sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso do céu. Ele está assentado à direita do Senhor. Ele é Deus, Ele é regente. Verso 4, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que Ele herdou superior ao nome deles. Aqui eu preciso fazer uma pausa para relembrar do que nós estamos falando aqui. Esta é uma carta escrita de um hebreu, ou seja, de alguém que é um judeu, que se converteu a Cristo e que resolve escrever esta carta para um grupo também de hebreus, de judeus convertidos, mas que um grupo que provavelmente estava sendo assediado pelos judeus que não eram convertidos e por alguns cristãos judaizantes, e eles estavam sob risco de voltar atrás, de deixar a fé, de voltar ao judaísmo. E aqui esse hebreu ele está falando de uma coisa que é muito cara aos judeus, aos hebreus, que é a questão dos anjos. Ainda hoje a gente vai encontrar muito crente místico por aí que fica falando o nome de anjo, que diz que vê anjo. Eu já vi isso, eu já vi isso. Gente que dizia assim: olha, nós estamos aqui neste sítio agora, e eu estava olhando ali para a porta do sítio e eu via um anjo muito forte com uma espada flamejante na mão. Todas as vezes que a gente vê alguém tendo um encontro com anjo na Bíblia, a manifestação é praticamente a mesma. O sujeito cai no chão, ou ele cai como morto diante da majestade, da glória ali do anjo, ou ele cai em adoração, como João fez no Apocalipse, e foi levantado. O anjo levantou e diz: para com isso, eu também sou conservo teu. Mas tem certas denominações, certas igrejas e certas pessoas por aí que tem essa coisa da adoração, praticamente adoração aos anjos. Então a primeira coisa, dentre muitas outras que Hebreus vai tratar, é a separação entre Cristo e os anjos. Principalmente porque no judaísmo se acreditava que o arcanjo Miguel, de alguma forma, ele viria a ser o Messias. E hoje nós temos denominações evangélicas e também seitas que afirmam que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel, é o Pokémon evoluído do arcanjo Miguel. Não é.
Hebreus vai combater a partir de agora essa ideia de que Cristo é um anjo de alguma forma, um super anjo. Não é. Vamos adiante então. Eu vou reler o verso 4. O que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo: você é meu filho, hoje eu o gerei. Isso aqui é uma citação do Salmo 2, versículo 7. Então Deus nunca disse isso a anjo algum. Ou ainda, eu serei seu pai e ele será meu filho. E quando ele trouxe o seu Filho Supremo, uma pausa para falar aqui sobre essa palavra. Essa palavra foi mal traduzida na NVT, porque a palavra que está no grego é prototokos, é o primeiro gerado, seria primogênito. A melhor palavra em vez de supremo seria primogênito. Quando ele trouxe o seu filho primogênito ao mundo, disse que todos os anjos o adorem, ou seja, Cristo é para ser adorado pelos homens, pelos anjos, jamais se fazer igual a um deles. Amém? A respeito dos anjos, verso 7, ele diz: ele envia seus anjos como os ventos e os seus servos como chamas de fogo. Isso também é uma citação de um salmo, do Salmo 104, versículo 4. Ou seja, até porque a palavra anjo vem do grego angelos, que é mensageiro. Os anjos são mensageiros, jamais para serem comparados com o Filho de Deus. Mas ao Filho, verso 8, ele diz: teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre, tu governas com cetro de justiça. Vejam, os anjos são mensageiros. Jesus não é mensageiro, ele não transmite recados como aquele anjo que demorou 21 dias para chegar até Daniel. Não, Cristo é rei, ele reina, ele tem um trono. Verso 9: amas a justiça e odeias o mal, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. E essa palavra unção aqui, ela é importante, porque a palavra Messias vem do hebraico Mashiach, que significa ungido. O Messias é o ungido de Deus. Então Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti óleo de alegria mais do que sobre qualquer outro. E diz também: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra. Novamente falando de Cristo, já falado lá no começo, como Criador e sustentador de todas as coisas. E com tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se rasgarão como roupa velha, ou seja, os céus, a terra, toda a criação vai passar, mas Cristo está acima da criação. Tu os desdobrarás o que? Os céus, a terra, a criação, como um manto, e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo, teus dias jamais terão fim. Cristo é Deus. E ele nunca disse a nenhum dos seus anjos: senta-te no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos teus pés. Isso também é uma citação que vai ocorrer por diversas vezes em Hebreus, no Salmo 110, versículo 1, que repete exatamente isso que foi dito aqui. Várias vezes Hebreus vai citar esse Salmo 110, versículo 1. Verso 14: portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Diante do que foi lido, eu pergunto: Jesus Cristo é um anjo? Sim ou não?
Eu quero um não alto, forte. Não. Capítulo 2, verso 1. Portanto, diante disso tudo que foi falado, da divindade demonstrada de Cristo, de que Ele não é apenas um anjo, mas Ele é o próprio Deus encarnado. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela. Qual é a pegada que vai ser aqui no capítulo 2? Eu já vou dar um spoiler. Capítulo 2, ele vai tratar do seguinte: as mensagens que foram trazidas pelos anjos no Antigo Testamento e também aqui no começo do Novo Testamento são mensagens trazidas pelos anjos, mas são mensagens mandadas por quem? Por Deus, que manda nos anjos, certo? E as mensagens que foram trazidas pelos anjos foram cumpridas, e quem prestou atenção nelas foi salvo. Por exemplo, me lembro de Ló, sobrinho de Abraão, morava lá em Sodoma, e aparece anjo ali a Ló e diz: tu tem que sair da cidade, porque o Senhor vai destruir a cidade. Ele pega a sua família, ele sai da cidade e ele dá uma palavra: quando saírem da cidade, não olhem para trás. O que aconteceu com a mulher de Ló? Olhou para trás, descumpriu a palavra do anjo. Ela conseguiu sair de lá, se transformou numa estátua de sal. Mas Ló e suas filhas deram atenção, seguiram e foram salvas. Sim ou não? Sim. Tantas outras manifestações angelicais que aconteceram ao longo do Antigo Testamento. E no Novo Testamento? No Novo Testamento aparece pelo menos o anjo Gabriel 2 vezes. Primeiramente a Isabel, em segundo lugar a Maria. E José dá ouvidos ao anjo Gabriel, e ele volta para ficar com Maria, para dar nascimento a Jesus. Ou seja, o que ele vai tratar aqui no capítulo 2 é o seguinte: as mensagens dos anjos eram para ser levadas a sério, porque eram mensagens vindas de Deus. O anjo era ali um intermediário. Quanto mais devemos nós prestar atenção na mensagem trazida pelo próprio Filho, que é muito mais importante do que qualquer anjo, como ele já mostrou aqui. Está claro? Verso 2: pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência, como da mulher de Ló, recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar, os apóstolos? A mensagem não foi trazida por um anjo, por um mensageiro. A mensagem do Evangelho, a nova do Evangelho, foi trazida pelo próprio Senhor, o Filho. Verso 4: e Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade. Ou seja, a mensagem do Evangelho é muito superior, porque começamos no capítulo 1, versículo 1, que diz que o Senhor lá no passado, ele falou muitas vezes por intermédio dos profetas. Então ele já citou os profetas, ele já citou os anjos, mas agora ele está dizendo que a mensagem agora, ela não é trazida por um profeta, ela é trazida pelo Filho. Ela não é trazida por um anjo, ela é trazida pelo próprio Filho de Deus, que é a expressão exata, perfeita do brilho do Pai. Ele é Deus. Deus agora fala sem intermediários. E mesmo depois de vir sem intermediários, ele usa intermediários humanos. E com esses intermediários ele traz uma demonstração de poder no Espírito Santo, que são aqui chamados os sinais, os milagres, as maravilhas.
Como escapar se você não ouvir a mensagem que é trazida pelo próprio Filho? Se nem no tempo de Moisés e os profetas se escapavam, se nem mesmo a mensagem trazida por um anjo, que por si só não tem poder, mas o poder que é acometido ao anjo vem do Senhor, que faremos nós se renegarmos a mensagem trazida pelo próprio Filho? É isso que ele está colocando aqui. Mas tem uma coisa aqui, tem um mistério que acontece. Veja a partir do verso 5. Quem é o simples mortal? Além disso, não são anjos que governarão o mundo futuro, a que nos referimos, porque em certo lugar alguém disse: que é o simples mortal para que penses nele? Que é o filho do homem para que com ele te importes? E no entanto, por pouco tempo o fizeste um pouco menor que os anjos, e coroaste de glória e honra. Ou seja, por algum tempo. Sim, Isaías vai dizer isso. É um salmo, Salmo 8, do verso 4 a 6. O Salmo 8 ele vai perguntar: que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem. Nós não somos nada, é isso que o Salmo vai dizer. Mas Deus prova exatamente o contrário, que apesar de nós, por nós mesmos, não termos valor, Deus se deu ao trabalho de se fazer, por algum tempo, menor até do que os anjos. Ele se fez homem, para que nós pudéssemos ser salvos. Também Jó vai fazer uma afirmação no meio do seu sofrimento, no meio da sua luta. Ali ele conflagrado com Deus, ele vai dizer a Deus, ele vai fazer uma pergunta: o Senhor tem olhos de carne? Tens tu olhos de carne? Vês tu como homem? Como quem diz: o Senhor não sabe o que eu estou passando do lado de cá? Pois bem, em Cristo, Deus teve por 33 anos olhos de carne. Pôde passar frio, calor, fome, sentir a dor de uma traição, apanhar. A obra que Deus fez por intermédio da encarnação de Cristo é algo que nós não podemos nem sequer sonhar com a dimensão. É pegar o ser supremo do universo e se humilhar e colocá-lo na forma de homem. O simples mortal, menor até que os próprios anjos. Verso 7 eu vou ler. E no entanto, por pouco tempo o fizeste um pouco menor que os anjos e coroaste de glória e honra. Ou seja, depois da sua morte, ressurreição, Cristo agora está coroado de glória e honra. Já lemos aqui, ele está assentado à direita de Deus. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Ele está assentado à direita de Deus, ele vive e reina para todo sempre, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa, que bom que ele explica isso, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Nós ainda vemos maldade, muita maldade no mundo, ainda vemos muitos desmandos, ainda vemos uma sociedade que cada dia mais se volta para si mesma e contra si mesma de uma forma inacreditável. Vemos o desmantelamento da família, o desmantelamento das estruturas sociais, a corrupção em todos os níveis, desde o faxineiro até o presidente da República. Nós vemos isso. Então, olhando para isso, olhando para essas coisas ao nosso redor, nós podemos dizer aqui como autor: ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Ainda há rebeldia no mundo, ainda há maldade, malícia, pecado. Muito pecado no mundo.
por aqueles que ainda não estão submetidos à sua autoridade. E é interessante quando ele diz aqui que todas as coisas foram colocadas sob a autoridade de Cristo, que nada foi deixado de fora. Interessante, uma leitura que eu faço particularmente, porque eu estou fazendo a minha leitura anual da Bíblia e estou passando pelos capítulos de Gênesis que contam a história de José. E José, de certa forma, ele prefigura Cristo, porque ele está assentado à direita de Faraó. Faraó não tinha cuidado de coisa alguma. Faraó diz para ele: olha, você agora é o cara do Egito, você vai governar, você vai resolver tudo isso aqui, somente eu serei Faraó acima de ti. Quem estava governando de fato era o Faraó? Era José. Faraó, a única coisa que Faraó queria era agradar José. Quando ele ouve a história de que os irmãos de José, você só vai ver Faraó dando uma ordem. Quando ele ouve a história de que os irmãos de José estão chegando, ele ouve, se alegra muito, vai a José e dá uma ordem a José: olha, manda trazer teu pai lá de Canaã, que a gente vai tratar ele com tudo do bom e do melhor do Egito. Traga ele para cá, bote na melhor terra. Inclusive faz o seguinte: manda carruagens do Egito para buscar o teu pai, que é idoso, e as crianças pequenas. Tragam tudo. Essa é a ordem que o Faraó dá para José prazerosamente cumprir. É claro que isso é apenas um paralelo, mas é assim o relacionamento entre o filho e o pai, dentro ali da Trindade. O filho governa sob a tutela do pai, sob a bênção do pai, com a graça de Deus. Que maravilha! E os dois têm uma só essência. Nós ainda não vemos tudo submetido à autoridade dele. Verso 9: contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. E é por isso que eu não consigo abraçar o calvinismo na minha vida, porque está escrito aqui que Jesus Cristo experimentou a morte por todos. Todo aquele que vier a Ele será salvo. Todo aquele que invocar o Senhor, diz Romanos capítulo 10, versículo 13, será salvo. Verso 10: Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Percebeu? Por meio do sofrimento de Jesus, ele se faz o líder perfeito. Por que Cristo teve de sofrer para se tornar o líder perfeito para a salvação? Ou como nós cantamos num dos nossos hinos do cantor cristão, o capitão da salvação. Por que o sofrimento? Porque a Bíblia nos mostra de capa a capa, mas lá no Antigo Testamento com muita ênfase, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, porque o salário do pecado é a morte. Alguém tinha que morrer. No Antigo Testamento, naquilo que se chama a dispensação, e eu não sou dispensacionalista, mas na dispensação do Antigo Testamento, se fala ali que pelo sangue dos cordeiros, os animais que eram levados, os animais puros levados diante do sacerdote, aquele sangue prefiguraria o sacrifício de Cristo. E aqui mesmo em Hebreus, mais adiante, ele vai dizer que nós não precisamos mais de um outro sacrifício, porque o sacrifício feito pelo Filho foi perfeito, agradável a Deus de uma vez por todas.
não é necessário que façamos qualquer sacrifício, pois o sacrifício do Filho, o homem perfeito que viveu nessa terra sem cometer pecado, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, a ele se entregou. Primeiramente, ele não morreu pelos pecados dele. Ele não tinha que morrer pelos pecados, porque ele não tinha pecado. A regra segundo a qual o salário do pecado é a morte não se aplicava a ele, porque ele não tinha pecado. E exatamente porque ele não tinha pecado, ele vale como sacrifício para os que têm pecado. Ele, o justo, morreu pelos injustos. Ele, o santo, o Filho de Deus, ele morreu pelos pecadores. Olha que coisa boa, olha o que Deus fez por mim e por vocês. Olha o que essa mesa simboliza diante de nós aqui hoje. Por isso era necessário que ele sofresse pelos nossos pecados. Isaías escreve isso 700 anos antes. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores. Pelas suas pisaduras que ele levou, nós fomos sarados. Eu vou reler o versículo 9. Contudo, vemos Jesus que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte agora está coroado de glória e honra. Assim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, ele escolheu levar muitos filhos à glória, e era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Assim, tanto o que santifica, Cristo, como os que são santificados, nós, procedem de um só, Deus. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, nós, quando diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, no meio de teu povo reunido te louvarei. E também afirmou: porém minha confiança nele, isto é, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, nós, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria, olha a obra, destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos. Como é que o Filho, que é maior que os anjos, viria para ajudar os anjos que são mensageiros? Não veio apenas para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Cristo veio para nos salvar, para salvar primeiramente o judeu e também o grego, para salvar primeiramente aqueles que o receberam ali em Jerusalém, na Judéia, Samaria e também em todo o mundo. É isso que ele está dizendo aqui. Como ele está escrevendo para Hebreus, para descendentes de Abraão, ele dá esse foco para ajudar os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, ou seja, que ele se tornasse homem, de modo que pudesse ser misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo, uma vez que ele próprio passou por sofrimentos e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Senhor, fala conosco nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta aos Hebreus ela é maravilhosa e bastaria, eu poderia parar com a leitura. A leitura nessa forma da NVT é quase autoexplicativa, fora esses pequenos comentários que eu fiz aqui. Mas é importante porque nós estamos diante da mesa do Senhor. E na mesa do Senhor, o que é que nós celebramos? O sangue e o corpo do Senhor.
Celebramos o pão, que simboliza o corpo dele que foi amassado, massacrado por nós. Simboliza o vinho aqui, no caso, o suco da uva, ele representa o sangue vertido, derramado no Calvário por nós, ali sobre aquele madeiro. Deus não deu para nós, os homens, qualquer coisa. E esse talvez seja o centro desses dois versículos, desses dois capítulos, o centro não declarado desses dois capítulos, porque ele está mostrando aqui a superioridade de Cristo, que Cristo é Deus, que Cristo está acima de todo principado, toda potestade, qualquer anjo estará abaixo de Cristo, que Ele é Deus e Ele está assentado, glorificado à direita de Deus. Ou seja, Deus nos deu o seu melhor. Não havia outra coisa, outra melhor coisa que o Senhor pudesse nos dar. Isso me faz refletir diante da mesa aqui. Temos nós ofertado ao Senhor as raspas, os restos do nosso tempo, do nosso vigor, da nossa disposição, para então lembrar de ler a Bíblia? Não, eu estou aqui no meu trabalho, tem uma turma aqui que não gosta de crente, que não gosta de Jesus. Sabe uma coisa? Eu vou ficar na minha. Você tem dado o seu melhor para Deus? Você tem dado o melhor do seu tempo para ler e meditar na palavra de Deus? A palavra diz em Salmo capítulo 1, versículo 2, que o justo ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. E aí a gente vai ver Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quantas vezes ele fala: Senhor, eu amo a tua lei. E a partir da semana que vem, se Deus quiser e assim me abençoar, no domingo que vem, pela manhã, eu vou fazer uma pequena série de mensagens sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus que é a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A palavra que nos livra de tropeçar. A palavra que é escudo e bronquial. A palavra de Deus que é a espada do Espírito. Jesus é a palavra de Deus. Falar da palavra é falar de Jesus. Lá no Apocalipse tem um versículo que vai dizer que havia um nome sobre ele, e o seu nome que estava sobre ele é a palavra de Deus. João vai declarar isso: no princípio era o verbo, a palavra verbo ali é logos, a palavra, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Falar da palavra é falar de Jesus. Ter comunhão com a palavra é ter comunhão com Jesus. Veja bem, tem muito Jesus por aí. Tem cada Jesus, tem Jesus para escolher de acordo com o gosto do freguês. Essa semana eu até passei, mostrei até para a Letícia, uma colocação de um amigo, um pastor, que eu nem conheço pessoalmente, conheci pela internet. O homem é pastor batista, o homem está lá em Roraima, mas está produzindo coisa boa, é da nossa denominação, glória a Deus por isso. E ele faz uma brincadeira, ele coloca assim, sabe aqueles negócios de parênteses para a gente preencher, marcar o X? Ele faz uma propaganda, um texto e diz assim: para o mundo Jesus é, aí está lá, primeiro parêntese marcado com X, Jesus é um revolucionário. Para o mundo Jesus é um revolucionário. Para o mundo Jesus é travesti, e tem outro X lá. Para o mundo Jesus é um monte de besteira. A última,
O parênteses ficou em branco, porque para o mundo Jesus não é o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e todas as coisas que a Bíblia diz que Ele é. Aquele por meio de quem todas as coisas vieram a existir, Ele que é o Criador e sustentador de todas as coisas, aquele que se fez homem para que nós, pecadores, pudéssemos ser salvos. Não! Tem todo tipo de Jesus aí fora, mas na palavra de Deus só existe um, o legítimo, o verdadeiro, o Filho de Deus, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, aquele que veio, aquele que voltará. Ele há de vir para buscar a sua igreja naquele grande dia. Aquele sobre quem fizemos essas 7 afirmações aqui no começo, aquele que é superior aos anjos. Em Hebreus, um pouco adiante, ele vai tratar também da sua superioridade com relação a Moisés, porque é uma carta aos Hebreus, e os Hebreus tinham Moisés como o maior, o legislador, o sumo legislador, mas Hebreus vai dizer mais adiante, não, ele é maior que Moisés. Moisés era só o servo, ele é o Senhor. E na superioridade de Cristo sobre os anjos, nós vamos ver 7 coisas também. Eu vou parar aqui, porque senão a gente vai muito longe. Na mensagem da noite. 7 coisas sobre o que ele vai falar aqui no capítulo 1 ainda, sobre a superioridade de Cristo aos anjos, mostrando que ele não é simplesmente um mensageiro, mas ele é o Filho de Deus e ele deve ser adorado. Ele cita o Salmo 2, versículo 7, Tu és meu filho, hoje te gerei. Essa passagem é novamente citada em Atos capítulo 13, 33, como cumprida na ressurreição de Cristo. Romanos 10, versículo 4 mostra isso. Romanos 1, versículo 4. Esse personagem real, Cristo, não é apenas um anjo, nem mesmo um arcanjo, ele é o Filho de Deus. Ele é, como eu disse ainda agora, eu fiz questão de apontar ali, o primogênito. E Paulo vai dizer que ele não é apenas o primogênito, o unigênito Filho de Deus, mas ele é o primogênito dentre os mortos. Ou seja, depois que ele for ressurreto, a partir da sua ressurreição, sendo ele o Salvador, como lemos aqui em Hebreus, foi destruído o poder do diabo e da morte. Ele, Jesus, tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Isso está escrito em Apocalipse, no capítulo 1, onde ele diz, tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Satanás não tem nem a chave da casa dele, porque Jesus está com a chave da casa dele na mão, a chave da morte e do inferno. Ele é o primogênito do Senhor, ele é a imagem do Deus invisível. Todos os anjos devem, ao contrário, adorá-lo. Ele é o primogênito, ele é a imagem do Senhor. Quando ele cita no capítulo 1, versículo 7 aqui de Hebreus, que dos seus anjos ele faz ventos, aos seus servos ele chama chamas de fogo, ele está dizendo que Deus faz uso, conforme o seu desejo, dos seus anjos, dos seus servos. Citando talvez o Salmo 104, versículo 4, que vai dizer que o vento e a tempestade e os relâmpagos são agentes dos propósitos de Deus. Mas Jesus não é um servo comparável nem mesmo às grandes intempéries, nem mesmo ao vento poderoso que destelha a casa, nem mesmo a uma inundação, muito menos a um simples relâmpago. Cristo é o Filho, o unigênito Senhor dos Senhores. E ele tem um trono, conforme lemos no capítulo 1, versículo 8. Ele tem um trono que durará para sempre, um trono eterno. Ele fundou a terra, lançou os fundamentos da terra. Ele está assentado à direita do Pai. Os anjos são espíritos ministradores, mas Cristo reina. Os anjos são servos, ele é Senhor. E apesar, como diz o cântico, é inevitável lembrar do cântico,
e diz: e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Nós somos pequenos, nós somos falhos, nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Ninguém vai sair vivo daqui, a não ser aqueles, naquele grande dia que está declarado lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ali a coisa é diferente. Veremos o Senhor descendo dos céus, e aqueles que dormiram no Senhor serão os primeiros a se encontrar com Ele nos ares. E depois nós, os que estivermos vivos, também subiremos e nos encontraremos com Ele nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Por quê? Porque Ele é Senhor, porque Ele determina todas as coisas, porque Ele criou, Ele determinou, e Ele veio para buscar o que se havia perdido. Jesus se incomodou em vir salvar Iraci, Patrícia, Luísa, Paulo, Filipe. Ele é Senhor, Salvador, e é por isso que o nome dele deve ser glorificado, louvado, adorado, e é por isso que nós estamos aqui hoje, nesse domingo, celebrando a ceia do Senhor. A ceia do Senhor mostra o infinito amor de um Deus que é Criador, que não precisava se dar a esse trabalho, mas que por amor. E é por isso também que eu não consigo ser calvinista, porque o calvinismo ele é muito focado na questão do poder de Deus, na soberania de Deus, mas o amor de Deus é a essência maior sobre todas as coisas. Tanto que aqui está a maior prova de amor que já se fez nesse mundo ou em qualquer outro. Vamos celebrar então a ceia do Senhor, nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor, meu Pai, fale conosco. Que o Senhor expresse o teu amor por nós mais uma vez diante dessa mesa. Que nós possamos verdadeiramente olhar para nós, para quem somos, para quem fomos, e agradecer de verdade, de coração, por aquilo que só o Senhor poderia ter feito por nós e que o Senhor fez. Ser conosco nessa manhã. Muito obrigado pela remissão dos pecados em Cristo Jesus, o nosso Senhor, por quem oramos. Amém.